Podcaster, sejam bem-vindos ao episódio número 24 do podcast Empreende Verde. No episódio de hoje, nós vamos abordar mecanismos que podem tornar as iniciativas do terceiro setor mais prósperas. Simplesmente porque a gente vai mostrar quais são os erros e quais são os acertos que essas iniciativas podem ter numa mobilização de capital. Muito prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Fabiola Pesce, sou especialista em logística reversa e ecodesign, tanto de produtos quanto de serviços, mas atualmente me posiciono como líder de uma tribo de negócios sustentáveis. Pessoas que estão dispostas a fortalecer suas iniciativas, aprendendo a despertar o desejo de compra por essas eco-ofertas incríveis que existem no mercado. E hoje, ninguém tem dado bola. Quando você entende o processo correto para colocar sua oferta de produto ou serviço sustentável no mercado, você acaba atraindo pessoas que são alucinadas pelo que você tem para oferecer. E para você, dessas coisas que você tem para oferecer, que são feitas desse seu jeitinho particular e especial que você sempre sonhou. E é exatamente isso, essa sua particularidade, que pode te fazer decolar em vendas. E quando você decola em vendas, a consequência imediata é que você fortalece a sua iniciativa. A sua iniciativa que é sustentável e que deu base para você iniciar esse seu ecoprojeto. E aqui já surge um tema que gera um pouco de polêmica na minha tribo, que as pessoas se perguntam, é correto? É ético fazer dinheiro com sustentabilidade? E nesse ponto eu vou responder a toda a audiência que passa por aqui. Não é só ético, é justo gerar dinheiro com sustentabilidade. E é também um caminho que para a gente poder melhorar a sociedade cada vez mais um pouquinho. Um dia cresce a quantidade de brechós, no outro dia cresce a quantidade de marcas autorais, daí a gente descobre que o mercado vegano do Brasil, que envolve comida, sapatos, bolsas, acessórios e cosméticos, é um mercado que gira bilhões de reais todos os anos, isso só no Brasil. Sem falar no nicho de gestão de resíduos, que também é um nicho bilionário atualmente. Aí a gente pode abordar o nicho dos artigos de segundo uso, que recém está nascendo por aqui. E assim a gente vai vendo que muitos que estão em franca expansão, como o de educação ambiental, os projetos que ajudam as empresas a cumprirem ESG, a gente vai vendo que o mercado sustentável é um dos que mais cresce, tanto no Brasil quanto no mundo. E isso sim tem me dado esse gosto, essa vontade de fortalecer ainda mais esse movimento. Porque eu entendo que esse é um dos tendões de Aquiles do movimento sustentável. Pessoas que são cheias de culpa de vender, de fazer dinheiro, que chegam a se questionar se é ético gerar dinheiro vendendo produtos e serviços sustentáveis, sem perceber que no futuro as organizações corporativas que não estiverem ajudando a regenerar ou pelo menos desonerar um pouco o sistema vão estar ultrapassadas. Sem perceber também a fortaleza que o seu movimento ganha quando você destrava as vendas do seu projeto e o seu projeto começa a aumentar de escala. Mas no começo da minha própria iniciativa, eu confesso que eu fiquei me questionando que tipo de empresa eu ia ser. Como eu trabalhava com gestão de resíduos e desenvolvimento pessoal, eu me perguntava se eu deveria ser uma ONG, um MOCIP, um instituto, uma cooperativa, e eu acabei estudando todos esses tipos de negócios. Eu entendi que mudam os seus contratos sociais, a forma de aferir o lucro, o modelo de negócios, as responsabilidades de cada iniciativa, as contrapartidas que cada um desses tipos de organizações vão deixar na sociedade. E se você tem esse tipo de dúvida também para formalizar seu negócio sustentável, eu recomendo que você estude e elabore essa escolha com o seu contador de uma maneira bem atenta. Então, antes da gente seguir e começar a entrar mais nesse tema das ONGs, das OCIPs e desse terceiro setor, eu quero lembrar que o podcast que você está assistindo é mais uma das iniciativas da Rede Empreende Verde, junto com o YouTube Empreende Verde, com o blog hubempreendeverde.wordpress.com.br, com o TikTok Empreende Verde, com o Instagram Empreende Verde, onde você consegue ter acesso e o contato dos personagens reais que existem na rede Empreende Verde, que é constituída por pessoas normais, pessoas que querem vender produtos sustentáveis e serviços sustentáveis no Brasil.
Pessoas que percebiam o quanto tinham uma coisa incrível nas mãos, mas que ainda assim tinham dificuldade de se posicionar no mercado e resultar em vendas. E por isso se aproximaram para conhecer as ferramentas que criamos. Aí não posso deixar de mencionar o Método Sustentes, que é um curso online que é vendido por R$ 797 ou 12 vezes de R$ 79,70 e que te ajuda a ir de 0 a 30 mil reais de faturamento por mês, porque você vai entender como estruturar um processo de vendas do seu produto ou serviço sustentável. E é focado nesse mercado especificamente. Mas, além do Método Sustentes, existe uma comunidade gratuita que você pode acessar procurando por Clube Empreende Verde no Facebook. Ali está rolando alguns desafios, as divulgações, e existe também uma comunidade paga. Essa comunidade paga é a comunidade que tem meu acompanhamento mais próximo. E é o grupo que eu chamo de Time Empreende Verde. Porque eles estão ajudando um a construir o negócio do outro. E eu falo isso porque agora, inclusive nessa semana, eu tenho estudado e elaborado uma maneira de aumentar as dinâmicas de integração entre membros, que vão fazer essa rede, a rede Empreende Verde, dar um salto quântico de resultados. E a comunidade paga só é vendida para pessoas que já têm um método Sustente-se, para que essas possam compreender as orientações dentro da comunidade e assistir às aulas apontadas em cada desafio. Mas, para você acompanhar toda essa programação e as novidades que estão para surgir, basta seguir o perfil do Instagram Empreende Verde. Todos esses programas e essas novidades que aparecem por aqui, eu só apresento nos stories. Então, agora eu quero compartilhar com vocês algumas críticas e pensamentos sobre o terceiro setor que me afastaram desse tipo de iniciativa, para você entender que nem tudo são flores. Mesmo quando a pessoa tem uma intenção de trabalhar sem fins lucrativos, existem maneiras de não fazer isso de maneira ética. Então, aqui vão alguns fatores que me fizeram pensar muito sobre tudo isso antes de definir qual era o meu formato de negócio, que eu vou revelar inclusive qual é aqui nessa fala. Então, a primeira coisa que eu pensei sobre isso quando eu decidi não ser uma iniciativa sem fins lucrativos é porque eu entendo que a prosperidade poderia fazer a minha iniciativa ser muito mais forte do que se eu não tivesse fins lucrativos. Eu venho do mercado do comércio exterior, eu aprendi a fazer vendas e eu percebi que eu poderia gerar muito mais capital se eu operasse dessa maneira, realizando vendas. E daí a segunda coisa que eu pensei sobre isso é que existem algumas ONGs sem fins lucrativos, ou seja, elas são iniciativas que não geram lucro, mas algumas dessas organizações pagam salários bem gorduchos para os seus colaboradores, virando uma forma de cabide de empregos que beneficiam muito essa minoria que está ali nessa gestão, e o que sobra do que eles captam, que é investido. O que não é investido na equipe, né? Aí sim vem para a melhoria das causas, e isso me gerava um pouquinho de revolta. A terceira coisa que acontece no terceiro setor, que me fez não querer participar desse tipo de iniciativa, foi que eu percebi que algumas iniciativas dependem de patrocinadores para que possam existir. E esses patrocinadores, primeiro, nem sempre são pessoas comprometidas com sustentabilidade. Eles estão dando um dinheiro para aparecer num evento de sustentabilidade para ser associado com isso, mesmo que não pratique. E isso me deixava um pouquinho desconfortável. Fora algumas iniciativas que se dizem sustentáveis, que recebem o dinheiro desses patrocinadores, e para que os patrocinadores sejam bastante salientados e evidenciados durante as suas iniciativas, acabam ignorando sustentabilidade. Sim, olha a ironia. Mesmo que tenham recebido um dinheiro para promover uma iniciativa sustentável, eles ignoram sustentabilidade para que os patrocinadores apareçam várias vezes. Não fazia sentido isso para mim. E aí eu vi que os modelos que existiam do terceiro setor iam me desafiar, iam me fazer me colocar numa situação de menos abundância. E ainda existem, né, dentro dessas iniciativas, eventos que cadastram
várias reais iniciativas sustentáveis da cidade para aparecer nessas programações culturais, nessas iniciativas sustentáveis, aspas, que recheiam essa programação de iniciativas locais daquelas cidades, existem iniciativas que são feitas em mais de uma capital do Brasil, que funcionam dessa maneira, e essas pessoas que recheiam a programação acabam recebendo uma merreca ou, sabe, um cachê muito pequeno e acabam se contentando com a humilhação, né, que nem é apresentada dessa maneira, porque é feito uma seleção de atividades. Então, essas iniciativas que são selecionadas, que às vezes trabalham de graça ou que recebem esse cachê tão irrisório, acabam ficando felizes com a migalha de participar de uma programação maior, porque daí são evidenciados. E todas essas coisas iam gerando uma revolta dentro de mim. Por fim, existe o fato de que os maiores montantes de patrocínios em organizações eram de organizações que com certeza não apoiavam. Então, quando eu olho os eventos sustentáveis que existem hoje e eu observo os maiores patrocinadores, são pessoas que eu não gostaria de carregar o nome na minha marca. Eu não gostaria de carregar o nome na minha iniciativa. E isso fez eu ter certeza que eu queria tornar a minha própria iniciativa uma limitada. Eu acho, inclusive, que hoje, né, não se chama mais limitada, se chama Eireli. Contadores, me corrijam, por favor. Mas que vender um produto ou um serviço sustentável, para mim, fazia muito mais sentido para fortalecer esse núcleo de mercado. Mas também existe um outro lado das ONGs, né, que são as iniciativas éticas que levantam bandeiras incríveis, que transformam realidades e que, para se fortalecer, precisam entender o que fazer e como fazer para levantar capital, para alcançar mais pessoas e fortalecer sua causa. Por isso que eu trouxe uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que eu gosto muito e que lida com esses temas de maneira muito ética. Seja muito bem-vinda, Luara Cândido, que agora está com a iniciativa ONGs Prósperas, a qual eu estou convidando para entrar nessa live aqui comigo. Chama. Vamos ver. Chamando Luara de novo. Tô cancelando o pedido, mandando de novo. Lu, vê se tu consegue me chamar de repente. Lulu, tentando. Semana passada foi isso, né, gente? A gente tentou fazer, não consegui entrar ao vivo com ela. Lu, me diz se tu recebeu o meu convite ou se você consegue me chamar. Não, você não me vê. Tá, aí você consegue me convidar para a live? Me manda teu convite. Nem foi hoje de manhã que nós fizemos um teste de vídeo para entrar por aqui. Luara, você consegue me chamar? Se você não consegue me chamar, Lu, você quer trocar de repente de perfil para o Luara? Ah, agora eu recebi teu convite. Vamos ver, não troca ainda, peraí. Aceitar, vamos ver se você entra ao vivo com ONGs prósperas. Vamos ver. Ativou o vídeo? Não. Aceitando. Aê! Agora deu certo. Deixa eu ver se eu consigo conectar meu fone aqui. Não, acho que tá bom assim. Peraí, acho que congelou. Aê! Eu não te vejo, Fabiola. Eu te vejo. Vamos perguntar para nossa audiência se eles veem as duas. Estamos naquele momento, mas a princípio, se uma de nós se enxerga, fica gravado corretamente, né? Mas, ai, que medo de dar o bug. Deixa eu ver se eu consigo gravar minha tela pra gente não perder esse conteúdo. Tá bom. Gravador de tela. Iniciar. Peraí que eu tenho que colocar o microfone para live.
Gravador de tela. Agora sim. E aí, querida, seja muito bem-vinda a essa live. Estou muito feliz de te ter aqui com a gente. Obrigada, Fabiola. Boa noite. Também muito feliz com o seu convite, né? A gente se conhece há tantos anos aí do campo do empreendedorismo social, empreendedorismo e sustentabilidade. Então é uma satisfação estar aqui nesse espaço. Tu sabe, Lu, que eu estou muito focada em... Eu pivotei, né, a minha iniciativa de quem só lidava com gestão de resíduos pré-pandemia. E daí, quando veio a pandemia, que eu tive que devolver a grana de todo mundo que tinha se inscrito nos cursos, né, que eu fazia na época, Todo Lixo é um Erro de Design, Germinando Autonomia Urbana, e os programas que eu, na época, já estava vendendo para a Justiça Federal, para o Instituto Unimed. Eu, quando entrou a pandemia de devolver a grana dessa galera, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E daí, para mim, bateu muito essa percepção de que as pessoas que eu conhecia tinham iniciativas incríveis, mas que muitas pessoas abriam e fechavam, abriam e fechavam. E a gente veio, né, de uma integração de coletivos que a gente viu o Hub Paralelo Verde, a gente viu várias iniciativas incríveis, assim, dando com os burros na água. E quando eu comecei a trabalhar com esse tema, né, que é o empreendedorismo verde, algumas pessoas da minha rede se ofenderam e disseram: como assim agora você está falando de dinheiro? Como assim que se vai agora focar nisso? E eu tenho haters de gente que era meu aluno, assim, que foi meu mentorado, que abriu um negócio sustentável com a minha orientação, mas acha imoral eu estar falando de dinheiro. E daí, cada vez mais eu venho superando, né? Transpondo essa barreira, dizendo que é me odiar, me odeia, mas quando você perceber a transformação que isso pode trazer, talvez, né? Você, além de me perdoar, queira entrar nessa onda. E dentro dessa realidade, eu percebo que existe muita mística em cima do dinheiro. Primeiro, com iniciativas privadas que estão querendo viver da venda de produtos e serviços sustentáveis, mas que isso deve ser extremamente mais agravado quando a gente está falando mais do terceiro setor, né? Perceber isso como um ofício, levantar capital, uma série de coisas, acho que é quase que uma mística, assim, coletiva de como que as coisas funcionam no mundo da sustentabilidade. Sem contar algumas crenças limitantes, que eu vejo os votos de pobreza, né? Um sentimento coletivo de que, como tu está fazendo uma coisa sustentável e que faz bem para a sociedade, bom, quem sabe eu dou um pouquinho de graça para apresentar meu trabalho e vai ficando nisso de uma, né, que o sustentável tem que ser baratinho, vários estigmas, assim, que a gente foi vivendo e passando. E daí, para a gente engrenar bastante nesse papo, eu queria primeiro que tu contasse para a gente um pouquinho o que te coloca no ar cândido, né? O que te qualifica para estar aqui falando sobre prosperidade no terceiro setor e trazer um pouquinho desse teu olhar do mercado, da tua percepção, né? Dessas coisas, já que a gente vem de uma mesma escola, de uma mesma bagagem, trazer um pouquinho do teu olhar sobre tudo isso, né, Lu? Perfeito, Fabiola. Então, para quem não me conhece, eu venho aí de uma trajetória de cerca de 20 anos no campo social. A minha formação é em ciências sociais, então eu fiz graduação, mestrado, estou fazendo um doutorado, mas eu nunca quis seguir a vida acadêmica, né? Eu acessei essas formações como meio, assim, de ampliar repertório e poder aplicar esses conhecimentos fora dos muros, extramuros da universidade, né? Então, além disso, nos últimos 10 anos, eu trabalho diretamente com o terceiro setor e com um foco especial em desenvolvimento institucional e captação de recursos, né? E aí eu fui vendo muitas coisas, né? Eu fui mapeando nesses anos todos muitas questões, né? Que te escutando, né? São semelhantes, similares, né? Porque existem os empreendedores de iniciativas privadas com fins lucrativos, empreendedores sociais, empreendedores verdes, e também tem o terceiro setor, mas a questão das crenças e a questão da visão de mundo muitas vezes é similar. E aí esse desafio da sustentabilidade financeira, né? Que aí
se conecta com muitas coisas, muitas linhas que a gente precisa trabalhar e desenvolver para prosperar. E quando eu falo em prosperidade, né, eu olho com certeza assim, a ênfase para a parte dos recursos financeiros, mas não só isso, né? Quando eu criei o ONGs prósperas, é muito para falar de um conceito mais amplo, né? Então, é na parte da captação de recursos financeiros, mas a serviço de quê? Né? O quanto essas instituições estão se organizando para um entendimento de prosperidade mais amplo e profundo, né? Remunerando bem as pessoas, gerando impacto de fato. Então, é um olhar integrado, né? Eu acho que é importante a gente não segmentar, né? Não ter essa coisa entre ganhar dinheiro, ou você ganha dinheiro, ou você muda o mundo, né? Não, vamos integrar as visões e vamos desenvolver aí as iniciativas da melhor forma, né? Então, nesses anos todos, eu participei aí de muitas frentes, né? De construção, de desenvolvimento de projetos e captação. Já contribuí aí com a captação de mais de 20 milhões para projetos com foco em educação, cultura. E isso me torna, acho que, uma pessoa que pode contribuir um pouquinho mais com quem está iniciando, com quem precisa ter um olhar e acessar conhecimentos para se desenvolver, né? Para poder desenvolver as suas iniciativas. Lu, acho que a gente poderia começar até desmistificando um pouquinho isso que você falou dos salários, né? De remunerar bem as pessoas, porque existe uma parte das pessoas que trabalham no terceiro setor que são voluntárias, que não estão remuneradas. Isso é uma das coisas que, por exemplo, como eu migrei da gestão de resíduos para o empreendedorismo, eu tinha uma iniciativa privada. Eu logo lá, ainda quando eu estava fazendo gestão de resíduos, eu já tinha uma iniciativa que era limitada. E como eu fazia um movimento voluntário que mobilizava 100 eventos gratuitos sobre como ser lixo zero na cidade de Porto Alegre, muitas pessoas diziam assim, não, mas eu quero ser voluntária na tua empresa. E eu dizia, olha, uma empresa privada não pode ter voluntários. Tu pode voluntariar comigo na minha ação voluntária, mas na minha empresa você não pode voluntariar. E existia isso, né? Não, mas eu quero entender como é que você faz para girar. E daí eu dizia, não, então você tem que estar qualificado para poder ser contratado para algum projeto e entender como as coisas rodam. Porque legalmente eu não posso aceitar voluntários. E daí começa um pouquinho dessa separação, né? Responsabilidades, atribuições, que cada tipo de iniciativa tem de, não só de responsabilidade, mas de contrapartida, de cada contrato social dá demandas específicas. Então, existe uma diferença na constituição da tua iniciativa. E acho que você poderia falar um pouquinho, desmistificar disso, né? Porque o cara, nem todo mundo que trabalha numa ONG é voluntário. Existem pessoas que têm salários, né? Que nem eu falei, tem ONGs que inclusive têm salários altos demais, né? Que acabam fazendo disso um cabide de empregos, que é uma crítica que eu faço ao terceiro setor. Mas existem locais que são corretos, que têm essa ética, que têm esse compromisso social, mas que passam a ter equipes consistentes porque podem remunerar os colaboradores dessa iniciativa. Então, acho que você podia falar um pouquinho desse bastidores, né? De como que funciona uma ONG, quem que recebe, quem que não recebe, como que recebe, quanto recebe, ou, né, trazer um pouquinho desse panorama para a gente. Com certeza. Eu vou trazer um contexto macro e depois concentrar a fala nesses pontos que você abordou aí, que eu acho super importantes. Para terem uma ideia, no Brasil, o último dado que a gente tem do IPEA de 2023 constatou que o Brasil tem mais de 879 mil ONGs. Quando a gente fala ONGs é um termo informal, ele pode ser usado, né, mas organização não governamental. Mas são associações, institutos, né, que nascem aí da união e desejo de pessoas de transformar determinada situação, de resolver um problema social de determinado território. Então, para fundar uma ONG é diferente do caminho, como você trouxe, né, de uma empresa privada com fins lucrativos. Você tem que ter uma assembleia, tem que ter ali uma diretoria composta por voluntários, ou que também pode ser remunerada. E existe todo um regimento
para essas organizações, né, que existe o marco regulatório do terceiro setor, porque as ONGs, elas vivem de doações de iniciativa privada e também de parcerias com o poder público. Então, hoje, essas associações espalhadas pelo Brasil inteiro, elas contribuem muito para a execução de políticas públicas. Então, tem instituições, por exemplo, que tem várias instituições que têm parceria com o município e dentro da instituição tem escola de educação infantil. Então, o município repassa dinheiro e a ONG faz a gestão, e aí vem a parte de como funciona isso internamente, né? As contratações, são só voluntários, como é que é? Nesse caso especial, né, desse tipo de ONG que trabalha com educação, não é permitido e nem é possível que seja apenas voluntariado, né? Então, tem que ter todo um corpo técnico. São pessoas que precisam ter as qualificações devidas para estarem atuando nos programas ali que a ONG desenvolve. Se é uma escola de educação infantil, precisa ter as formações devidas ali, né, em pedagogia, precisa ter uma assistente social, precisa ter psicóloga. Os salários, né, então, seguem normalmente ali o padrão, o teto de cada categoria, aí tem os sindicatos que estabelecem esses tetos, e essas pessoas, sim, são remuneradas, né? O que acontece muito é que tem organizações que têm um outro viés, que daqui a pouco nasceram com o objetivo mais de assistencialismo, de fazer campanhas mais pontuais, de distribuir recursos em determinadas comunidades. Então, eles vão lá fazer uma campanha de agasalho, fazer uma campanha de arrecadar alimentos e distribuir em uma comunidade. Essas costumam se movimentar com voluntários, né? Então, elas até mobilizam bastante gente que não recebe por isso. Essas pessoas vão com desejo genuíno de fazer algo, né, em prol da sua comunidade. Mas eu sempre defendo, Fabiola, que sim, que a gente valorize os profissionais. E aí vem o ponto, né, de profissionalizar o terceiro setor. Então, quando uma organização nasce, seja qual for a causa, o objetivo, é muito importante que ela tenha clareza do problema que ela quer resolver, de como ela vai fazer isso e quais pessoas e quais habilidades e competências são necessárias e quanto de recurso precisa para remunerar essas pessoas, né? Porque aí sim a gente está falando de uma organização que vai conseguir se sustentar e vai conseguir ser meio eficaz para uma transformação efetiva, né? Então, hoje, falando dos bastidores de salários, a maioria das organizações segue uma média, assim. Algumas, como você disse, acontece, né, de ter um salário mais alto do que talvez fosse o adequado, mas tudo passa por também muitas fiscalizações, principalmente quando a gente está falando aí de parceria que envolve recurso público, né? Então, tem toda uma fiscalização em cima disso, assim. Existem iniciativas, Lu, como eu dei exemplo no início do programa, como as ecobarreiras, né? Essas iniciativas são iniciativas do terceiro setor que normalmente elas operam só com custo. Então, se a gente pegar o exemplo da ecobarreira ali de Porto Alegre, ela é patrocinada pela SafeWeb, que é uma empresa específica que arca com todos os custos. Então, arca com o custo de logística, do transporte, da manutenção, dos equipamentos, a equipe de monitoramento. Eles fizeram um painel eletrônico chamado lixômetro, que registra lá todas as toneladas de resíduos que são paradas nessa ecobarreira. Para quem não conhece a ecobarreira que existe em Porto Alegre, são recipientes que ficam flutuando num determinado efluente que vai para o Lago Guaíba, né? Que é o dilúvio, e daí o lixo que passaria ali boiando, que chegaria no lago, que depois esse lago chega no mar e é muito mais difícil de captar, fica retido nessa barreira flutuante, e daí esse lixo, principalmente quando dá chuvas e tal, fica represado ali, e daí eles fazem a logística de retirada disso de dentro da água e encaminhamento para o aterro sanitário. Esse tipo de projeto não gera receita financeira. Ele precisa saber de onde vai vir o fundo que vai manter esse projeto vivo quando ele nasce.
e a partir desse olhar e buscar quem que vai bancar com esses custos. Tem alguma diferença o objetivo da ONG, os valores que elas levantam? Quer falar um pouquinho sobre esse cenário, só para a gente trazer duas, três situações, né, que a gente já falou, essas de educação tem uma determinada situação. Aí vamos pegar outro exemplo, tem a microfloresta em Porto Alegre, vou pegar os casos de Porto Alegre, que daí também você vai conhecer e vai poder talvez ajudar melhor a nossa audiência, né? Mas na microfloresta eles descobriram uma metodologia que combina determinadas espécies de plantas que gera mais oxigênio. Tem toda um estudo lá científico do benefício que aquilo projeta, e daí aquela ONG fica buscando um patrocinador para instalar essas microflorestas em pontos, principalmente onde são ilhas de calor em Porto Alegre. Então é um outro exemplo de terceiro setor. Então, o que você poderia apontar de diferença dessas iniciativas de operação, ou trazer de reflexão sobre tudo isso? Sim, perfeito, Fabiola. São inúmeras as causas, né? E aí vai diversificando também o modelo da operação, a estrutura e as formas de acessar recursos. Eu enxergo as organizações, vejo as organizações como um meio de transformação social, onde empresas, e muitas vezes essas parcerias com o setor público, né? Elas se plugam nas organizações para potencializar o trabalho dessas organizações, né? Para fazer parte disso, mas não estando na operação. Então, uma organização que atua com uma causa ambiental, que tem uma técnica comprovada, isso é muito importante nessas organizações que já têm uma estrutura, que elas têm uma solução que de fato é comprovado que funciona, eu vejo que é muito mais, nunca é simples, né? Mas é mais fácil você conseguir aí traçar um caminho para poder mobilizar essas receitas, né? Embora ela não tenha, pode ter, tá? Ela pode comercializar produtos e serviços e essas receitas ingressarem para a causa, né? Para a operação, que não pode distribuir lucros, né? Então, você pode vender uma camiseta do projeto e levantar capital para fazer aquele projeto rodar, por exemplo. isso. Mas aí isso é um braço de possibilidade de receitas dentro de uma organização. Eu abri essa janelinha, mas depois eu falo melhor, né, sobre isso. Ah. Mas a parte da captação que envolve doações de empresas, aí eu vejo que é um caminho, assim, que eu acredito que seja importante você mapear, né? Essa iniciativa ela vai mapear as organizações, as empresas que ela percebe que tem valores similares, afinidades em relação a princípios, que foi algo que você comentou ali no início, acho, sobre algumas incoerências que a gente percebe às vezes, né? Uma organização que está levantando a bandeira ambiental, daqui a pouco tem uma marca ali super poluidora patrocinando e ali a marca estampada, né? Então é bom fazer esse... Como? Acontece, né? Então é muito importante fazer esse filtro, né? Ter esse entendimento. E aí as empresas, elas têm caminhos para contribuir de forma com aportes diretos ou muitas vezes via incentivos fiscais. Que aí a gente entra em um outro campo, assim, um outro caminho de captação, que são as leis de incentivo. E aí as leis de incentivo hoje você tem que cadastrar um projeto, tem todo um regramento na legislação, os devidos ministérios que aprovam ou não aquele projeto dentro dessas regras. Então, às vezes, não é tão fácil de acessar o recurso de uma forma sem uma fiscalização, sem como a gente escuta, né? Então, existem caminhos éticos, e eles às vezes não são tão simples, mas que você consegue acessar esses recursos mantendo a coerência, né, dos valores que essa organização está defendendo. Então, se conectando com as empresas que têm esses valores em comum, acessando recursos públicos também pelos caminhos, os regramentos, né, devidos. E, além disso, ela pode ter inúmeras outras formas de gerar receitas. E aí vem a parte de ONGs que desenvolvem negócios sociais dentro. Então, tem instituições, tem um bazar.
uma loja permanente que toda a venda, o recurso é revertido para a organização. Eventos anuais, doadores pessoa física, leilões, tem muitas formas, muitos caminhos, editais também, tem empresas que fazem aportes diretos via editais. Só Aí que o tem principal... ONGs que oferecem, tipo, capoeira, aula de dança para alunos pagos, e daí alguns alunos são beneficiados gratuitamente, mas acabam levantando capital pelo próprio meio que faz o benefício social. Só que isso te complementar para trazer mais uma ideia. Pode seguir teu Não, raciocínio. perfeito. É isso mesmo. E isso que é legal, né? Trazer esse olhar e esse espírito empreendedor para dentro dessas organizações e iniciativas, né, que se enquadram no terceiro setor. Porque também é muito arriscado você viver só de doações de uma determinada fonte, né? Então a gente sempre diz, no mínimo, 3 fontes de receitas e que estejam ali equilibradas para que você, né, se seu custo lá é, sei lá, 100 mil, que seja ali 35 mil, 36 mil de cada fonte, né, por exemplo. E o principal é você sempre ter esse entendimento, né, então, o que está sendo feito, né, que problema você vai resolver, criar uma solução também baseada em dados. Muitas organizações nascem, às vezes, por ideais, assim, das pessoas, que não é ruim, né, mas que elas querem muito fazer algo, mas que elas não vão lá e mapeiam no território, né? Se já existe uma iniciativa similar, se é aquilo mesmo que o território precisa, né? Que aquela comunidade precisa. Então, às vezes ficam organizações sobrepostas e aí acaba não sendo efetivo, né? Para essa transformação de um município, de um estado, né? A gente acaba sobrepondo, competindo público às vezes, né? Então, tem vários cuidados, né, para fundar uma associação. E depois que você funda, é muito importante que você entenda essa estrutura de custos, né? Então, o que você vai fazer, entender como vai fazer e essa estrutura de custos para só depois você ir para a rua captar recursos. Porque, enfim, a gente pode entrar depois nos principais erros, assim, que levam, às vezes, a essa dificuldade, né, de manutenção e muitas vezes passa pelo planejamento que não é feito. Vou querer entrar assim nesses erros e acertos, né, do terceiro setor. Mas, Lu, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Tu tem alguma ideia de mais ou menos quanto gira da economia no Brasil o terceiro setor? Tu tem números concretos para nos trazer, as pessoas entenderem a proporção de valores que são que estão permeando esse tipo de iniciativa? Sim, nós temos aqui uma pesquisa de março de 2023, que foi feita pelo Instituto PI, Fundação José Egídio Sedupal, Movimento Bem Maior e outras organizações. E eles trazem aqui um dado super importante, que o terceiro setor contribui com 4,27% do PIB no Brasil. Então, ele fica ali muito bem posicionado na questão de o volume de recursos que movimenta, né? Também gera aqui, deixa eu só pegar os dados que eu tinha anotado aqui para gente, de empregos. 4,7 milhões de empregos. Então, é bastante coisa, assim. Tem uma movimentação grande e aí quebra um pouco, né? Quem não vive nesse mundo, né, do campo do terceiro setor, acaba às vezes achando isso, é voluntariado, não, né, não gera muita movimentação financeira, mas sim, é muita movimentação financeira e por isso a importância da qualificação de quem está na gestão dessas organizações. Porque a gente está trabalhando com recursos públicos e também com doações de pessoas que acreditaram naquela causa. Então a gente precisa realmente ter muita transparência e fazer muito bem o que está se propondo a fazer. E acho que quando não acontece aquele alinhamento que nem você falou, né, de ter patrocinadores que estão alinhados com a tua causa, com os teus valores,
quem trabalha nesse meio acaba separando o joio do trigo, né? Você sabe quem tá ali só pela grana, você sabe quem tá ali pela causa, você sabe quem tá ali gerando um movimento, quem que tá ali fazendo, né? Que nem eu me lembro, dentro do movimento Lixo Zero, tinha uma mescla de atividades remuneradas e atividades gratuitas, mas era tanto que a principal bandeira que eles levantam é a formação do embaixador. A pessoa que vai levantar essa bandeira e vai ajudar na gestão de resíduos, porque a gestão de resíduos, ninguém no lugar do indivíduo consegue colocar o resíduo no lugar certo. Né? Por mais que tu tenha uma indústria e todos os fornecedores por trás, quando chega na tua mão, na hora de colocar esse lixo em algum lugar, é a tua mãozinha que vai colocar ou encaminhando para um destino correto ou descartando num lugar que vá para um destino incorreto. Então, ela passa por uma mobilização coletiva. E isso fazia com que o grande movimento fosse mobilização de pessoas. Fosse ter pessoas engajadas na causa o suficiente para dizer, peraí, eu vou fazer a composteira, eu vou levantar, vou falar com meu vizinho, eu vou ser essa pessoa. Mas existem iniciativas, não, que elas têm mobilizações diferentes, que têm causas diferentes, né? Então, eu queria que tu trouxesse para nós um pouquinho como que as organizações, independente da sua bandeira, independente do seu formato, podem se desenvolver de uma maneira próspera. Quais são os requisitos ou quais são os pontos que alguém que está pensando em trabalhar no terceiro setor ou se envolver com o terceiro setor poderia pensar para ter, assim, tipo, o seu checklist para ser uma iniciativa próspera e do terceiro setor? Bom, eu diria assim, tentando resumir bastante, o primeiro passo, né? Você, quando vai fundar uma associação, buscar especialistas ali que entendam, contadores especialistas no terceiro setor, para cuidar de toda a documentação, porque isso é um ponto essencial. Caso você não tenha toda a documentação bem organizada e estruturada da forma correta, isso vai impedir de você acessar algumas fontes de doações, de receitas que são importantes. Então, procurem pessoas especializadas, que existem contadores especializados. E aí eu Tenham gosto de lembrar, pessoal, deixa eu fazer esse parênteses, porque eu gosto de lembrar que consultar um contador é de graça. Então, você vai descobrir, eu tenho 2, 3 opções de contadores que eu sei que trabalham com isso. Conversa com um, conversa com o segundo, entende o que melhor se encaixa na sua iniciativa. Essa conversa não tem custo para você. O teu contador vai começar a cobrar depois que você escolheu ele, contratou o serviço, tem teu contrato social lá, aí ok, daí alguém vai ter que fazer contabilidade para você. Mas essa conversa inicial, né, que às vezes a gente fica pedalando para se decidir, vale a pena sentar com esse profissional, ter essa conversa inicial e compreender qual é a situação mais adequada para você. E daí, no terceiro setor, nem sabia que tinha contadores especializados nisso, mas, né, aí tá aí a Luara já dando essa importante informação para quem está né, com essas intenções. Tem, e muitas vezes a gente acaba acessando profissionais que não são especialistas em terceiro setor, e aí acaba tendo falha, né? Desde a redação do estatuto ali, algum detalhe que esbarra depois e é super chato, né? Você ter que parar no meio do trajeto ali, ter que refazer uma assembleia, porque tudo que você vai mudar numa associação, na estrutura, é isso, né? Tem que fazer assembleia, tem que ter a votação de todos os associados. E então é bem importante, busquem esse especialista para isso. Ter clareza, então, do programa, do projeto que vai ser desenvolvido. Eu digo que as organizações, quando elas já saem, né, do status informal para um formal, elas costumam ter programas, porque projeto tem início, meio e fim, é algo mais dinâmico, né? Existem projetos para a gente alcançar objetivos dentro da organização, mas normalmente a sua missão, né, ela é estruturada por meio de um programa. Seja, vamos defender o meio ambiente por meio de campanhas, mobilização comunitária, ou alguma ONG que tem escola, que tem um programa de contraturno. Então, ter clareza disso e da metodologia e de quem serão os profissionais que estarão atuando, isso é essencial.
Muitas começam com uma estrutura de voluntários, né? Até quem trabalha com educação, às vezes começa num contraturno ali, conseguiu mobilizar uma rede de profissionais que são da educação, mas que ou recebem muito pouco ou estão como voluntários. Mas quando formaliza, eu recomendo que se pense muito nisso, nessa remuneração, nessa estrutura mínima para rodar e testar e ver se de fato, né, os ajustes que precisam ser feitos, né, naquele programa, para depois ir crescendo. Então, ter essa clareza, não querer atirar para tudo quanto é lado. Tem organização que acaba se empolgando, né, e aí começa a querer desenvolver muita coisa ao mesmo tempo. Isso acaba atrapalhando. Então, ter esse foco e planejamento, gente. Tem que ter uma estrutura, tem que ter um administrativo. Então, muitas vezes vai começar com uma equipe super enxuta, mas ter alguém que entenda ali da parte contábil é importante. O terceiro setor tem suas particularidades. É alguém que entenda de planejamento financeiro, ou você buscar conhecimento e aprender sobre isso, né? Como é que eu vou estruturar os custos fixos da organização? Qual é o custo anual? Tem que saber o custo anual. Qual é o custo por criança atendida, por atendimento feito, se é na área da saúde, sei lá. Se é a causa de proteção animal. Oi? Por causa de resíduo retirado. Isso. De todas as situações, a gente precisa entender o custo. É como uma empresa. A única diferença... E a única diferença é que ela, embora a gente chame sem fins lucrativos, na verdade, ela pode gerar receitas, só que vai ter essa movimentação econômica, só que o lucro não é distribuído. Essa é a diferença, né? Então, tem que ter toda uma estrutura, uma organização financeira, um entendimento de custos, para depois você conseguir, de fato, estruturar aí como é que vai ser a sua captação de recursos. Que assim como nas empresas a gente tem a área de vendas, a gente precisa ter a área de captação e de comunicação dentro de uma organização. E que muitas pecam também, porque no início é a última coisa que elas, né, contratam alguém para fazer, às vezes é isso, né? E é essencial, é vital, né? Então, ter alguém que entenda sobre isso para poder trazer recursos para dentro e divulgar a causa, né? Que uma coisa caminha junto com a outra. Mas Acho que esse mercado de captação de recursos, muitas pessoas, eu pelo menos quando via, né, e estava mais envolvida nesse meio, muitas pessoas tinham dificuldade de encontrar bons captadores de recursos. Como que está esse mercado ainda hoje, Lu? Tu vê que tem espaço para pessoas serem captadores de recurso, se desenvolverem nessa habilidade, fortalecerem o terceiro setor ainda mais do que isso já existe hoje? Fala um pouquinho disso antes de eu ir para a próxima pergunta. Sim, tem algumas regiões do Brasil que é mais difícil, mais raro a gente encontrar realmente profissionais com as habilidades desenvolvidas, né? Então, o Sul é mais difícil, no Sudeste já tem mais captadores, assim, atuantes, né? A gente tem hoje a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, já existe há bastante tempo, que quem se interessa, né, eu quero seguir esse caminho, quero entender o que é ser um captador, eu super indico que entre no site, tem o código de ética dos captadores. Faz pouco tempo que foi regulamentada a profissão em si, então tem um código específico da profissão, e tem muitos cursos, né? Então, se você procura, realmente tem bastante informações. E no ONGs Prósperas eu quero trazer um pouco sobre isso também, né? O foco são lideranças, quem está à frente ali de organizações e projetos, mas também trazer essas oportunidades para quem quer aprender mais especificamente sobre esse lado da captação. Aí você precisa ter, acho que principalmente ali, um perfil de uma pessoa que se conecta muito, né? Que gosta de causas sociais, ambientais, enfim, deseja contribuir, e esse olhar também para o mundo dos negócios, né? Você precisa entender como é que funciona a cabeça do empresário, você precisa ter múltiplas habilidades, porque você circula por diferentes espaços e conversa com diferentes pessoas. Então, tem campo, sim, e aí respondendo mais diretamente,
Ainda precisamos de muitos captadores, porque não tem muita gente qualificada para isso, né? Eu percebia muito isso, e via que muitas iniciativas que estavam no terceiro setor barravam nisso. E daí eu vi que uma das coisas que me fez decidir não ser uma iniciativa do terceiro setor também era isso, porque eu pensei, além de desenvolver os projetos e fazer tudo de uma maneira consistente, que é onde eu, né, me coloco bem como gerente de projeto, eu teria que ser a captadora de recursos, e daí fica aquela sobrecarga. Então, na época, acho que era ainda mais escasso do que eu vejo ser hoje, e daí acho que, para mim, que estou falando de pessoas que querem fortalecer a sustentabilidade, trazer esse mercado, eu acho que fez todo sentido nesse momento. Lu, conta para nós o que você acha que são, então, os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem no terceiro setor quando a gente está falando de captação de recursos, né, e de ter uma ONG realmente próspera. 5 erros. Bom, acho que é criar iniciativas que não são baseadas em dados, né? Então vai muito na paixão ali. Quero criar um projeto e depois já funda a associação e daqui a pouco nem sabe por que criou e, enfim, não se baseia em dados, né? Então, super importante buscar isso. Não dedicar o tempo suficiente para o planejamento. Então, isso é muito comum também, essa equipe enxuta estar ali muito envolvida na ponta, né? Serem os mesmos profissionais que estão cuidando da ponta os que cuidam da gestão. É muito comum isso em organizações menores, assim, que estão começando. E aí não dedica o tempo suficiente para planejamento, que acaba atrapalhando muito o desenvolvimento próspero dessas instituições. A parte da dificuldade de estruturar custos, até às vezes, assim, claro que tem muita gente que tem esse entendimento, mas aí entra muito na crença que você falou no início. A pessoa até não é que ela não sabe criar uma planilha no Excel, não é isso. Mas ela tem dificuldade de precificar, de atribuir valor a determinadas rubricas ali. E principalmente a remuneração, às vezes, das pessoas. Então, eu acho que esse é um exercício que eu super indico assim, para as lideranças, de fazer, de valorizar, de entender, né, a referência ali de teto salarial, mas também de pensar, bom, né, eu vou valorizar a equipe que vai fazer acontecer, né, de forma que fique sustentável para essas pessoas financeiramente estarem ali, com qualidade, né? Então, às vezes a remuneração. Até porque isso aumenta a prosperidade temporal, eu quero dizer, né? O tempo de atuação de uma ONG vai estar diretamente relacionado a isso, né? Sim, você diminui a rotatividade e está valorizando, e essas pessoas ali precisam estar trabalhando também num ambiente que tem uma estrutura de qualidade. Então, acho que o erro de estruturação de custos vai, às vezes, a gente vai, as pessoas podem receber pouco, vamos assim, como dá. Não, é melhor esperar, você mobiliza, entende como vai mobilizar esses recursos e depois dá o passo de iniciar com qualidade. Eu defendo isso, assim. Senão, a coisa não caminha da melhor forma, né? Já nasce para falir. Não tem como, né? Outro erro comum é não investir numa área ou numa pessoa, pelo menos, exclusiva para captação e comunicação. Então, você vê organizações que começam na operação, com a equipe da operação ali, no máximo um administrativo, mas aí você vai falar em contratar alguém fixo para captação, aí eles acham que nesse momento não seria um investimento adequado, né? E pelo contrário, como você tem um negócio não tem uma área de vendas. Então, precisa ter alguém, ou pode ser, a pessoa até pode se dividir ali, mas ela precisa ter algumas horas importantes da sua semana para a captação e ter o perfil para isso, né? Precisa ter um perfil aí de quem é muito similar das habilidades de quem trabalha com vendas. E a parte também de transparência, né? Então, tem todo um ciclo, né? Desde elaborar o projeto ou o programa, aí você capta o recurso e você precisa devolver
a informação para o investidor e para a comunidade do que você está fazendo. E fazer isso por meio de dados. Então, minimamente, né, usar indicadores e instrumentos para você coletar esses dados e não só percepções subjetivas, né? Somos muito bons no que fazemos. Não, você precisa identificar isso para dentro também, para melhorias, e para fora pela transparência, né? Então, são coisas comuns, assim, da gente não ter muito desenvolvido, assim, em algumas iniciativas, mas que cada vez mais também, Fabiola, as organizações estão se profissionalizando, porque o mercado, né, a gente fala mercado, o pessoal já vai dizer, oh, como assim mercado, né? Mas o mercado da captação e do terceiro setor, ele está exigindo isso, né? Cada vez mais se profissionalizar. Uma das coisas que tu falaste aí, que é devolver a informação através de dados, eu acho tão relevante que, para mim, que estou dentro do movimento Empreende Verde, que trabalho com iniciativas sustentáveis, eu dou uma aula que se chama Rastreabilidade Pavão. Porque quando você vai vender um produto ou serviço sustentável, eu argumento que eles não usem argumentos sustentáveis na hora de vender. Então, eu vou vender minha comida vegana porque ela tem um paladar delicioso, eu vou vender a minha roupa do brechó porque tem um determinado estilo, o upcycling porque eu dou, sei lá, um recorte de alfaiataria. Eu mostro uma grande vantagem do cliente comprar de mim, independente de ser sustentável. Mas o legado da minha iniciativa eu devo documentar. Quantas pessoas eu impactei, que transformações eu casei. Então, e daí ali, tanto que se chama rastreabilidade pavão. É o momento de tu pavonear tudo isso. Quantas pessoas foram impactadas, que legado eu estou deixando, que movimento eu estou construindo, né? Então, porque comercialmente, independente, né, eu digo que sustentabilidade é seu compromisso ético, não é seu argumento de venda. Então, você pode vender mesmo sem usar esse argumento. Mas, se você estampar isso num QR Code, numa etiqueta escrita à mão, em alguma coisa que dê rastreabilidade das suas ações, a pessoa que é sensível a isso e lê aquela etiqueta, porque os sustentáveis leem etiquetas, ela vai ficar tão encantada que normalmente ela vai fazer esse papel de contar para outras pessoas. E daí tudo aquilo que a gente normalmente está ali gritando para comunicar passa a ser comunicado pelo nosso cliente muito naturalmente, porque para ele fez todo sentido, porque ele ficou encantado quando ele descobre isso sobre você. Então, existe também uma obrigatoriedade de rastreamento que dá toda essa credibilidade, dá essa força para o seu econegócio, que reúne uma comunidade ao redor da sua iniciativa, que mostra a construção de um legado, que mostra, né, a transformação que a sua eco-iniciativa está gerando na sociedade, né? Então, só fazendo um paralelo de como a gente raciocina, mesmo sendo na iniciativa privada. E antes da gente seguir aqui para a próxima pergunta, eu quero lembrar que o Podcast Verde está aqui para mostrar bastidores reais de negócios sustentáveis que existem no Brasil. Nos últimos 3 episódios, inclusive, nós trouxemos uma iniciativa Lixo Zero de Santa Cruz do Sul, que é no Rio Grande do Sul, com a Betina, que compartilhou lá seus principais desafios de como é ter uma loja Lixo Zero no interior do Rio Grande do Sul. Na penúltimo episódio, eu trouxe nada menos do que o maior reciclador de bitucas do mundo, o senhor Poiato, da Poiato Recicla. E eu quero te chamar a atenção que se você acha difícil vender seu produto ou serviço sustentável, imagina o que é para cobrar para fazer a reciclagem de bituca. Então, isso é um exemplo de quanto este episódio pode te dar de raciocínio, de corrida, de estruturação de negócios. E no último, né, antes deste episódio aqui, nós tivemos uma arquiteta que se ocupava em fazer gestão de... Não, ela fazia arquitetura de luxo e hoje ela se dedica a fazer uma arquitetura do lixo. Já tem, inclusive, 2 iniciativas de gestão de resíduos em Porto Alegre, a Fernanda Drebs. Então, nesses episódios, inclusive, a gente teve tanto Ibope que a gente teve 16 mil visualizações a mais no canal do YouTube só nos últimos 28 dias. Então, eu reparei, né, que desses 16 mil visualizações a mais, só 1,2% das pessoas que estão assistindo o podcast
são inscritas no canal do YouTube. Ou seja, 98,8% das pessoas que assistem os conteúdos deste podcast nem ao menos se inscreveram ainda no canal. Então, eu vou recomendar duas coisas para essa audiência. Primeiro, vai até o YouTube Empreende Verde e veja tudo que a gente andou publicando por lá, que atraiu 16 mil visualizações a mais nos últimos 28 dias. E já aproveita e se inscreve nesse canal para ficar por dentro da programação diária que a gente tem pensado para te fortalecer. E agora vamos voltar para o nosso tema proposto. E daí, Lu, eu queria te perguntar uma coisa que segue nessa linha de raciocínio, né? Porque eu vejo no setor privado essa resistência em desenvolver o seu processo de vendas. Pode parecer maluco, mas o cara vende um produto ou serviço sustentável e daí ele acha que vai vir, porque ele vende um produto ou serviço sustentável incrível e maravilhoso, alguém ia cair do céu e parar na frente e dizer, meu Deus, eu quero comprar. Mas ele não se esforça em atrair uma pessoa que nunca viu ele antes e tornar essa pessoa uma audiência. Ele não se preocupa em saber o que falar para essa pessoa elevar o nível de consciência, tirar o dinheiro do bolso, realmente pagar e realmente apoiar essa iniciativa, dando valor para aquele produto. E daí, como essas pessoas não constroem esse processo de vendas, muitas vezes eu vejo pessoas com altíssimo valor de contribuição na sociedade, pessoas com projetos incríveis e maravilhosos, frustrados, dormindo chorando, dizendo, mas o mundo não está preparado porque eu tenho para vender, falando que as pessoas não dão valor para a sustentabilidade, ficando até meio amargurados, assim, achando que o mundo não está pronto para tudo isso. E, na realidade, eu aqui, falando com donos de negócios sustentáveis todos os dias da minha vida, desde o ano de 2012, eu percebo que o que falta é essa profissionalização. É essa pessoa baixar essa guarda e perceber que ela precisa entrar num curso de vendas, que ela precisa ter uma estratégia, que ela precisa desenvolver um funil, que ela precisa saber essas etapas. O que eu falo para atrair alguém que nunca me viu antes, para essa pessoa querer comprar de mim? O que eu falo para essa pessoa pular da cadeira e desejar o que eu tenho para oferecer? O que eu falo para essa pessoa? Que situação que eu crio para ela realmente tirar o dinheiro do bolso e me pagar? Se eu sinto isso no setor privado, eu queria te perguntar como que você sente isso no terceiro setor. Se é muito difícil colocar na cabeça das pessoas que elas precisam estruturar esse processo de captação de recursos. Então, compartilha um pouquinho comigo a tua realidade, né? Porque eu sempre, acho que desde que eu te conheço, eu te vejo no terceiro setor, e a gente meio que caminhando paralelo, assim, eu na minha vida de gestão de riscos, às vezes a gente se cruzava com projetos em comum, se ajudava, se fortalecia, mas eu sempre na iniciativa privada e você sempre no terceiro setor. Então me conta um pouquinho como é que é a tua percepção disso tudo no terceiro setor. Sim. Não, então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Ponto social, né? Quem vem, acho que de uma caminhada no campo social, sustentável, seja na iniciativa privada ou terceiro setor, acaba tendo um perfil semelhante e essa resistência e às vezes falta de conhecimento mesmo, né? De toda essa estruturação necessária para você divulgar a sua causa. Então, no terceiro setor isso é super comum, tanto que eu falei ali um dos erros, né? Não investir numa área, né? Que seja uma pessoa para captação, para comunicação, e porque você precisa desenhar toda uma estratégia, né? Uma estratégia que é um plano anual de captação de recursos com base no planejamento estratégico da ONG. E aí, com base nesse plano, a comunicação trabalha para atingir os diferentes públicos, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Mas é muito comum ter essa resistência, é muito comum um entendimento, às vezes, um ponto cego, né, de achar, eu já faço algo super importante, alguém vai vir aqui, eu vou ser reconhecido por isso, assim, de uma forma espontânea. Só que não é assim. Tem muitas causas e hoje em dia quem direciona recurso, ele precisa que você apresente uma estrutura com clareza, num formato específico, porque o que é óbvio para quem está trabalhando ali na ponta, a metodologia lá de evitar a poluição do rio, evitar alguma questão no oceano, ou de tratar alguma questão de saúde,
ou uma metodologia super inovadora de educação, quem está na ponta entende. Mas a gente precisa traduzir isso para quem não vive esse mundo e que pode vir a se interessar a fazer essa contribuição, né? Então, é comum ter essa resistência, sim, e ao mesmo tempo eu vejo um movimento, como eu disse, que as ONGs estão se profissionalizando dessa busca, né? Essa busca, esse entendimento de que precisa dar esses passos para poder evoluir. E quem não faz isso, infelizmente, acaba travando no mesmo ponto, né? Vai ficar ali sem entender por que o recurso não chega, né? Ou não querendo ver e dar o passo que precisa dar, né? Que é investir em conhecimento, é investir em pessoas e se dedicar a planejar, ter estratégia. Então, o social não se faz de uma forma sem estratégia de negócio. A gente precisa desenvolver uma gestão eficaz, seja para atrair parcerias com o setor público, quanto do setor privado e pessoa física, né? Hoje é muito necessário. E me conta um pouquinho como que você percebe a pessoa que fica sem a captação de recursos. Você vê sintomas também dela dizendo, o mundo não está preparado, ou eu não sou reconhecido, se frustrando, achando que as pessoas não entendem as questões sustentáveis, porque ela não se estruturou. A gente já sabe que ela não se estruturou. Mas que efeito rebote você sente nessa galera que fica sem captação de recursos? Você percebe que elas acham que o setor não está apoiado, mesmo a gente tendo 4% do PIB dedicado às causas sociais? Como que você percebe? Eu percebo, depende do histórico e do tamanho da organização, mas eu percebo sim uma frustração, muitos às vezes tirando dinheiro do bolso, acaba se atrapalhando, misturando o que é ele, pessoa física, como... Pegando um exemplo, uma organização menor, que daqui a pouco começou com uma liderança comunitária, que daqui a pouco formalizou, e aí acaba a pessoa fazendo várias tentativas frustradas, às vezes de tentar atrair recurso de uma forma errada, né? E um desânimo e uma frustração, assim. E aí você vai parar para conversar e dizer, gente, olha só, tem esse passo, esse passo, esse passo para seguir, mas nem todos querem dedicar tempo para isso. É isso, é uma ansiedade de querer ver algo muito rápido, um resultado rápido, sem querer passar pelo processo. Isso eu percebo que acontece, assim. E a gente precisa entender que é um processo, que vai ter que ter dedicação, constância, e erros e acertos, porque cada causa é uma causa, trabalha com um perfil diferente, né? E tem acesso hoje, né, a formações, a cursos, tem muita coisa aí, até gratuita. Então, às vezes falta um pouquinho desse olhar, assim, e dessa busca, né? Eu acho que até de saber isso claramente, que as pessoas abrem mão das suas iniciativas, bancam do próprio bolso, que elas passam por esse processo. Por isso que eu cavei um pouquinho essa resposta para a pessoa se perceber no processo, para ela dizer, opa, peraí, isso daí sou eu. Agora ela está falando e eu estou me reconhecendo nessa fala, porque isso realmente acontece comigo. Eu vejo que quando a gente traz esse bastidor, esse efeito, rebote, e para mim, né, como mentora de negócios sustentáveis, antes de eu trabalhar com isso, né, que foi só na pandemia que eu pivotei para falar sobre Empreende Verde, era muito frustrante, porque eu via iniciativas incríveis na sustentabilidade fechando, né, por falta de profissionalismo, por falta de estruturar, no meu caso, a venda, no teu caso, a captação de recursos, né? Sim, sim, é muito triste, né? A gente vê que tem potencial e é por falta de, de se disponibilizar a seguir determinados caminhos, e às vezes a pessoa também tá tão... Aí agora falando assim, colocando no lugar de quem já vivenciou isso, né? Eu nunca fundei, eu nunca fui parte de conselhos de organizações da sociedade civil. Eu trabalho com consultorias, né? Com assessorias. Mas lá atrás, antes de eu trabalhar com esse foco, eu já quis fazer alguns projetos que dependiam de parcerias. E na época, isso eu estou falando, sei lá, 15 anos atrás, assim, que eu desenvolvi algumas iniciativas, eu cheguei a tirar dinheiro do meu bolso, era tão apaixonada pela causa, pelo que eu queria ver acontecer, independente de eu lucrar ou não,
Só que aí eu descuidava da minha própria prosperidade, né? E não estou falando aqui, né, de movimentar rios de dinheiros e ganhar em cima de forma não ética. Pelo contrário, é o que você diz. Quem está movimentando de uma forma correta, fazendo algo, entregando algo de qualidade para o mundo, seja uma iniciativa privada ou sem fins lucrativos, ou um projeto pontual que é sem fins lucrativos, mas precisa entender que ele precisa primeiro se sustentar, para depois poder também transbordar, né? Não tem que ser o fim se sustentar, mas, enfim, tem que caminhar junto esse olhar, né? E eu, nossa, já fiz umas coisas assim, de tirar dinheiro do bolso, de quando veio estar mergulhada ali em, em trabalhos de forma voluntária. Então foi um aprendizado também nesse caminhar, né? Até perceber a importância disso e acabei mergulhando e trabalhando justamente com esse foco, né? A sustentabilidade financeira. Então, vem um pouco também de algumas coisas que eu passei diretamente, assim, né? Que eu pude me avaliar e entender o quanto quem trabalha com causas acaba, às vezes, embaralhando as coisas e achando errado misturar dinheiro, ganhar dinheiro com isso, né? Mas precisamos todos prosperar. Nisso eu me reconheço também foi uma pessoa que coloquei dinheiro no bolso e quero trazer uma fala, porque eu não falo nem que a gente ganha dinheiro com isso, eu digo que a gente gera dinheiro com isso. Porque Exato, quando eu correto. na cabeça, né, do nosso usuário, tanto meu quanto teu, quando tu fala em gerar dinheiro, aquela pessoa percebe que ela está colocando energia num projeto. E que a remuneração é energia de troca que vai tornar aquilo equilibrado, balanceado, porque não está ganhando, você está gerando dinheiro a partir de um benefício que você está colocando na sociedade, né? Lu, quer deixar uma palavrinha final para nossa audiência? Quero agradecer pelo espaço, pelas trocas e, e reforçar essa importância, né? Você, empreendedor aí, liderança do terceiro setor, para buscar se planejar, se qualificar e que é possível, né? Você fazer muita diferença quanto mais recurso tiver, maior o impacto que se pode gerar. Então, caso não tenha conhecimento, busque, né? Busque esses conhecimentos e priorize essa questão, né, da sustentabilidade financeira, de poder trabalhar com qualidade, com tranquilidade, né? Então, dizer que as ONGs, embora a gente tenha um cenário onde, infelizmente, algumas sigam caminhos que não são os corretos, mas existe uma importância gigante das organizações sociais no nosso país. São braços aí do poder público para executar políticas públicas e para transformações significativas, para a inovação social. Então, fortalecer esse lado, né? Que as organizações possam atuar com qualidade e com prosperidade. Tanto que foi pauta do nosso tema aqui no podcast Empreende Verde, né? Onde eu gosto de trazer esse bastidor, de trazer essa realidade de que é importante pensar comercialmente, é importante mobilizar recursos, é importante aprender, mesmo que você vá ter um sem fins lucrativos, se eu vou vender uma camiseta, vou vender um souvenir, onde eu vou vender, quando eu vou vender, como eu vou vender, como que isso vai ser interessante para o meu usuário, tornar isso efetivamente uma fonte de receita eficaz para você é parte do processo, é isso que vai realmente fazer fortalecer a sua iniciativa, né? Por isso que eu estou tão feliz de ter podido te convidar para contribuir com esse outro olhar, de que não é só na iniciativa privada de que a gente precisa estruturar isso de uma maneira profissional, elaborada, né? E você falou uma coisa que eu também me preocupo muito, que as pessoas hoje têm querido resultados instantâneos. Então iniciei, vai dar tudo certo, em 2 meses estou ganhando meu dinheiro. E não é assim, as coisas são consistentes, são uma construção, né? Então, saber que é 1% melhor a cada dia, o que eu vou fazer melhor que ontem, é essa constância de crescimento, né? Que faz com que você consiga ficar nesse jogo por um longo prazo, que é o objetivo dessa rede, Empreende Verde, ajudar a ficar nessa rede por um longo prazo.
E eu quero finalizar esse episódio lembrando que tudo que eu faço na Rede Empreende Verde é para fortalecer pessoas comuns que acham que a sociedade não entende bem que sustentabilidade é importante, não entende bem o que você tem para vender e acabam perdendo ou fechando suas eco-iniciativas porque não sabem vender. E tudo que tem dentro dessa rede, dentro do podcast, é para fortalecer, para desmistificar, para mostrar bastidores de como prosperar esse setor. Esse episódio, inclusive, ele vai ser publicado no Instagram, mas o único local onde você encontra todos os episódios e onde eu coloco todos os materiais do podcast, todos os cortes, é o YouTube Empreende Verde. Então, corre lá e já assina esse podcast. Espero, inclusive, que um dia seja a sua história, a história do seu econegócio sendo contada por aqui. Muito obrigada, Luara Cândido. Foi um prazer tê-la a bordo. Até uma próxima. Até, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.